a gente está perdendo um pouco essa, no meu caso eu vou falar de hombridade, né? Ou de caráter, de uma maneira geral, de que, cara, pedir desculpa faz parte, assumir responsabilidade faz parte, a falha efetivamente faz parte. Agora, se ninguém pede desculpa e está todo mundo certo, que é o grande problema de transferir a culpa para a comunicação, se você transfere culpa para a comunicação e está tudo bem, você vai falhar de novo e transferir a culpa para a comunicação de novo. Ou seja, o problema vai continuar existindo e a causa raiz não vai ser resolvida. Olá pessoal, estamos de volta ao nosso podcast Na Trincheira para conversar sobre assuntos de liderança. Eu tenho uma pergunta para fazer para você, Wilson, mas eu não sei como fazer. Teve um problema de comunicação aí com a pessoa que está na organização do podcast e eu estou meio perdido aqui sobre o nosso assunto de hoje. Problema de comunicação? Aline? Não, você falou Aline, eu falei problema de comunicação. Não, falei da Aline. Mas comunicação tem que ser alguém, não pode ser. Comunicação não tem CPF. Então, pessoal, hoje a gente vai falar sobre problema de comunicação. Quem é que nunca teve problema de comunicação, né? E às vezes a gente fala tanto sobre problema de comunicação que a gente nem sabe direito o que é, né? Qual é o CPF de um problema de comunicação? Então, Wilson, quando alguém chega para você falando, não houve uma entrega, teve uma falha, poxa, acho que foi um problema de comunicação. O que você sente? Rafa, existem dois sentimentos quando isso ocorre, porque só existe dois cenários possíveis. Ou um deles, né, eu como líder falhei no processo de explicar o que deve ser feito, de passar a atividade, ou a missão, ou a tarefa, ou a pessoa ela está usando isso como justificativa efetivamente para uma entrega. Então são dois sentimentos possíveis. Então primeiro eu posso ter falhado. Então a primeira coisa que eu preciso checar e sentir houve falhas? Eu não segui a maneira correta de delegar uma tarefa ou uma missão e entregar uma missão? O que é uma maneira correta? Começar a clarificar o problema, o que precisa ser resolvido e não o que precisa ser feito. Ou seja, começar pelo porquê, explicando o porquê aquilo precisa ser feito, qual é a consequência disso não ser feito e qual é o resultado esperado efetivamente. E aí a gente clarifica qual é a missão ou qual é o objetivo que precisa ser entregue ou qual a tarefa que precisa ser entregue. Outro ponto que é importante, a gente clarificar o que materializa essa entrega. Um número, uma meta, um documento, alguma coisa precisa ser produzida em entrega que eu consigo medir de forma material se isso foi feito ou não foi feito, efetivamente. Então a pessoa sabe o que tem que fazer, por que ela tem que fazer e tem o entregável material que ela precisa efetivamente apresentar, seja um número, um documento ou algo que precisa ter acontecido com aquela tarefa ou com aquela missão ou objetivo que foi cumprido. Se isso está claro e eu passei isso de forma bastante objetiva, eu excluo a primeira hipótese de que eu errei na hora de passar efetivamente a missão. O outro cenário de problema de comunicação eu passei a missão, isso está definido e a pessoa ela não foi fazer outra coisa ou de outra forma que ela se interessava mais ou achou que era ou que era mais conveniente ser feito, era mais simples ser feito, né? Então a gente está, eventualmente a missão para ser entregue, ela encontrou um caminho onde se gera menos inconvenientes. E aí a hora que vai fazer a entrega, você vai fazer o cheque da missão, aquilo foi entregue da maneira não adequada. Eu vou dar um exemplo de algo que aconteceu recentemente com a DB1 para ficar um pouco mais claro, né? E aí tem uma falha minha, né? Enquanto líder, se eu não passei diretamente, e tem uma falha do liderado se ele não executou de acordo com os porquês da missão. Porque se os porquês estão claros, não pode ter dúvida em relação a isso. Então, um exemplo
Muito simples. Eu pedi para fazer camisetas. Camisetas da DB1, mas que não são institucionais da DB1. Quando eu deleguei essa missão para que a gente lançasse, qual que era o projeto? O projeto é criar materiais que criam conexões. O objetivo que a gente tem estratégico é criar materiais para criar conexão com a marca DB1. Esse projeto vem com a intenção da gente criar uma marca e produtos que a pessoa se conecte. Muito bem. Uma das entregas, então, foi criar uma camiseta DB1, com marca DB1, efetivamente. Não estamos falando de uniforme, estamos falando de uma camiseta e de uma marca a ser construída, porque eu preciso criar conexão emocional com a marca, não uniformes, ok? E foi definido uma entrega de um conjunto de camisetas piloto para a gente fazer um teste, uma determinada quantidade de 20 unidades. Quando eu recebi essas camisetas, elas estavam com etiquetas do fornecedor que as produziu e não com etiquetas da DB1. E havia uma instrução de que as etiquetas deveriam ser da DB1. E a pessoa colocou, além da etiqueta do fornecedor, ou seja, as etiquetas de gola, as etiquetas de base, mandou imprimir numa gráfica uma etiqueta com o nome DB1 e colocou adicional a essa etiqueta. Uhum. Foi a forma com que a entrega efetivamente chegou. E quando chegou-se o resultado, né, eu olhei e falei, a missão não foi cumprida, essa missão falhou. Aí vem, então tivemos um problema de comunicação porque a gente não tinha entendido que precisava ser com etiquetas, isso aí não poderia ter o nome do fornecedor, as etiquetas do fornecedor nessa camiseta. A pergunta que eu fiz foi, se você compra uma etiqueta de uma marca qualquer, como Adidas, né? A etiqueta de quem a produziu vai estar nela ou vai estar a etiqueta da Adidas, né? Uma vez que a gente está criando uma marca para se criar conexão emocional e um produto nosso, nós não estamos falando de uniforme, né? Mas eu não tinha entendido dessa forma, beleza? Bom, temos um clássico, né? Situação onde a gente tenta transferir a responsabilidade para uma tal comunicação. Uma atividade simples de fazer camiseta, é algo novo que nunca foi feito, normalmente o problema de comunicação dá nesses casos, né, onde não, é algo que não é repetido. Cenário, alguém falhou nessa história. Que foi a comunicação. Essa é a tentativa, né? Eu vou fazer uma pausa dramática aqui, né? Porque esse é um exato caso que eu não tenho a memória se eu passei corretamente essa missão. E quando eu falo assim, a falha foi da comunicação, parece que não tem uma pessoa. Não tem uma pessoa, ali. Não tem uma pessoa. Existe a hipótese de eu ter falhado como líder. Porque a pessoa não entendeu. De garantir que aquilo que você estava querendo comunicar, de fato, foi o que a pessoa entendeu. E eu não passei isso de uma forma registrada, porque era um piloto, era algo simples, eu passei tudo isso de forma verbal. Okay. E eu não tenho memória, eu não lembro, sendo muito sincero, de como eu passei essa informação. Então eu gerei espaço suficiente, né, para que essa pessoa que recebeu essa demanda trouxesse como um problema de comunicação. Na verdade, o que houve foi uma falha da delegação da atividade. Se eu estou lidando com uma pessoa que precisa que eu registre, que eu preciso que documente isso, beleza, é isso que eu tenho que fazer. Ou se eu tenho, existe o risco de eu esquecer como eu coloquei essa missão e esse objetivo, se eu precisasse ter colocado num PowerPoint para ter delegado isso, eu deveria ter feito. Então tem uma falha no meu processo de delegação. De entender a necessidade que a pessoa tem para garantir ou seja, entre o que eu falei, certo? E o que a pessoa conseguiu absorver de tudo isso que eu falei,
ela absorveu uma quantidade menor do que aquilo que eu efetivamente passei. E eu não coloquei de forma objetiva os cheques que precisam ser garantidos. Mas tem coisas que eu acredito que não seja falha minha enquanto... Qual que é onde eu falhei? Eu falhei nos porquês e no propósito, porque isso não estava claro na cabeça da pessoa. Onde eu acho que a pessoa falhou? Então nós estamos falando de falha de duas pontas. Quando eu falo as etiquetas têm que ser DB1 e vem com a etiqueta do fornecedor e vem uma etiqueta adicional da DB1 para cumprir um requisito que o Wilson pediu para que a etiqueta tivesse a etiqueta da DB1, eu estou pensando no requisito, mas não pensei nos porquês. Porque se eu tivesse garantido os porquês, essa pessoa, na hora de pensar na solução, ela não teria feito essa solução. Então, não existe aqui um problema de comunicação, existe um problema meu enquanto líder. Okay. E existe um problema do liderado que muitas vezes ele poderia ter pensado, tá, é uma etiqueta adicional ou são todas as etiquetas? Em algum momento esse liderado, ele teve uma dúvida. E ele não pegou essa dúvida e não foi. Se ele teve uma dúvida, se teve um ponto de interrogação, porque nós estamos falando de etiquetas. No caso lá, nesse caso específico, a camisa ficou com 3 etiquetas. Uma de gola, uma de base e uma adicional que foi colocada da DB1. Então nós estamos falando de... Será que essa pessoa não teve uma dúvida razoável de qual etiqueta o Wilson está falando? De validar o entendimento. Porque será que eu estou entendendo isso? Surgiu uma dúvida lá. Eu tenho certeza que surgiu uma dúvida. Então tem uma falha da pessoa. De, no momento dessa dúvida, ter simplesmente executado a tarefa. Porque havia uma dúvida razoável no processo. Então tem uma falha aqui. Quando a gente fracassa, nunca é a falha de um só. E essa história de que a responsabilidade é de quem comunica, legal. Eu acho que tem que ser mantido. Mas, cara, a falha de comunicação é dos dois lados na sua essência. O fracasso de uma missão só ocorre quando mais de uma pessoa falha. É que nem avião, só cai se falhar mais de uma coisa. Tá certo? Então esse processo falhou porque mais de uma pessoa falhou. Senão não teria falhado. Então o que falha e a culpa não é da comunicação, é das pessoas. Então a culpa pode ser de um, pode ser do outro, ou pode ser dos dois. Não é sempre de quem comunicou. Isso é uma falácia do mercado, de quem comunica tem que garantir. Beleza, eu acho que a principal sim é de quem comunica, mas não é somente dele. Quem recebe tem a obrigação também de fazer os cheques. E nos momentos de dúvidas razoáveis, como profissional, tem que entender os porquês ele está fazendo aquilo, tem que estar muito claro os porquês, e se os porquês não estão claros, eu só sou um executor de tarefa, e aí vai ter os problemas de comunicação, porque os porquês não estão claros. E se os porquês não estão claros, eu não posso fazer porque o Wilson falou, porque meu chefe falou. Eu preciso fazer entendendo o porquê, aonde que isso vai levar em termos de objetivo principal. Porque daí não tem problema de comunicação, porque eu entendo os porquês. Eu consigo tomar decisões alinhado efetivamente com o problema e você reduz esses problemas de comunicação. Então tem problemas nas pessoas. As pessoas têm CPF. A comunicação não tem CPF. O problema de comunicação é uma das maiores causas de transferência de culpa e responsabilidade, onde parece que está salvo. Eu não tenho problema nenhum, então. Se foi um problema de comunicação, não tem culpado. Todo mundo tem que respeitar, né? Respeitar. Até porque, muito provavelmente, teve 2 falhas. Não, a gente precisa olhar para isso e falar assim, cara, fizemos cagada, falhamos. Espero que o YouTube não corte a gente por essa cagada, beleza? Então teve falhas. Vamos olhar para isso e falar, cara, beleza, desculpa porque se eu não passei direito, eu não lembro de como eu passei, desculpa porque eu fiz isso, em vez de ficar um culpando o outro. Ou transferindo a culpa para algo que nem existe. A impressão que dá é que já é uma coisa tão assim comum, essa expressão, falha de comunicação, que se tiver uma reunião e alguém disser, não, então o que aconteceu é que foi uma falha de comunicação. Dá a impressão que todos os atores ali naquela reunião se conformam, né? Se conformam. Então, poxa, foi uma falha de comunicação. Vamos então fazer diferente. E não se apura a responsabilidade em termos de CPF
de por que a comunicação aconteceu daquela maneira. Parece brincadeira de criança. Sabe aquelas brincadeiras de pega-pega e tem um pique lá que se você coloca a mão você está salvo? Então, falou comunicação, está salvo. Né? É um absurdo isso. Eu tenho o hábito de fazer o seguinte: problema de comunicação. Tá bom, então vamos demitir a comunicação. Por um caso extremo, né? Quem é a tal comunicação, né? Que eu posso atribuir responsabilidades a ela especificamente. Se eu não consigo atribuir responsabilidade a algo, a uma pessoa efetivamente envolvida no processo, cara, é justificativo. Então, a primeira causa mais comum de justificativa é tempo, a segunda é comunicação. Talvez a de tempo dê um outro podcast. Mas comunicação, sem dúvida alguma, é um movimento de justificativas muito forte, principalmente de profissionais incompetentes. Como é que a gente resolve o problema de justificativa colocando a conta nesse ente chamado comunicação, para que isso nunca mais aconteça no meu time? Eu, enquanto líder, eu não posso admitir que a culpa ou a responsabilidade seja transferida para a comunicação. Eu preciso olhar e entender se eu falei, eu preciso verdadeiramente pedir desculpas. Tá certo? E preciso conversar com o meu liderado de forma objetiva de, cara, foi passado isso, isso e isso. Aonde que isso conversa com o nosso objetivo, com o resultado esperado. Tá certo? Ou aonde que essa comunicação efetiva, onde que essa pessoa, talvez no processo, não tenha feito adequadamente a transferência dessa comunicação. Porque, por exemplo, eu não conversei com o fornecedor. Essa outra pessoa conversou com o fornecedor. Quem colocou essa etiqueta foi um fornecedor. Esse caso, eu quero concluir para você ver como é que é muito engraçado. Eu fiz uma reunião, pedi para chamar o fornecedor e todas as pessoas envolvidas, né, para explicar de novo o porquê do projeto para todos os envolvidos. E reconectar de novo com os porquês. Esse fornecedor, na reunião, ele falou assim: bem que eu pensei que poderia ser isso. Mas mandaram eu fazer uma etiqueta, eu fiz a etiqueta e coloquei. Então, existe uma dúvida razoável, mas a saída mais fácil é de simplesmente executar e de não perguntar. Aí que os problemas de comunicação acontecem. Então, daí eu realinhei toda a cadeia de comuniquei com todos os envolvidos, porque provavelmente o problema, causa raiz, foi um telefone sem fio. Onde alguma coisa se perdeu, principalmente os porquês que isso está sendo feito e qual era o objetivo que a gente queria atingir, que não foi passado para esse fornecedor, que é quem efetivamente ia executar a produção das camisetas e não estava entendendo por que ele estava fazendo as camisetas. Ele achou que era mais uma camiseta para um evento que a DB1 fosse participar. E alguns dos envolvidos, mesmo estranhando, não se sentiram empoderados, né, para fazer uma pergunta simples, né? Gente, faz sentido isso mesmo que eu estou fazendo? E isso leva a gente, talvez a um tema de um outro podcast, de que como é difícil a gente reconhecer e ter a humildade de pedir desculpa e reconhecer uma falha. Isso é qualquer pessoa, sou eu como líder, é o outro ser humano como liderado. A gente está perdendo um pouco essa, no meu caso eu vou falar de hombridade, né? Ou de caráter, de uma maneira geral, de que, cara, pedir desculpa faz parte, assumir responsabilidade faz parte, a falha efetivamente faz parte. Agora, se ninguém pede desculpa e está todo mundo certo, que é o grande problema de transferir a culpa para a comunicação, se você transfere culpa para a comunicação e está tudo bem, você vai falhar de novo e transferir a culpa para a comunicação de novo. Ou seja, o problema vai continuar existindo e a causa raiz não vai ser resolvida. Muito bem, pessoal. Esse é o podcast Na Trincheira, assuntos de liderança que fazem sentido para o nosso dia a dia. Fica com a gente.